Israel, uma nação invencível. Ao longo da história, poucas nações têm sobrevivido a perseguições tão intensas, guerras constantes e tentativas incansáveis de destruição como Israel. Desde os tempos bíblicos até os dias atuais, o povo de Israel tem sido alvo de inimigos que buscam eliminá-lo. Mas, contra todas as probabilidades, a nação de Israel permanece firme. Esta não é apenas uma história de sobrevivência, mas de uma nação que se levanta repetidamente das cinzas, refletindo a promessa e o propósito de Deus. A invencibilidade de Israel não é uma casualidade, mas o cumprimento de uma aliança divina, evidenciando que, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis, Israel segue sendo guardado pela mão poderosa do Deus soberano. Assim diz o Senhor: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscar-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Isaías capítulo 41, versículos 10 a 13. Nesta mensagem composta por 5 episódios, exploraremos no primeiro a trajetória que vai desde a libertação do Egito até a revolta dos Macabeus, revelando as razões espirituais e proféticas pelas quais Israel é, de fato, uma nação invencível, guardada e protegida pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Primeiro ponto: a libertação do Egito. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão, e ouviu Deus o seu gemido. Êxodo capítulo 2, versículos 23 a 24. Israel foi escravizado no Egito, mas Deus ouviu o clamor do seu povo e enviou Moisés para libertá-los. Eles atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos, enquanto o exército de Faraó foi submerso pelas águas. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Êxodo capítulo 14, versículo 30. Quando Israel atravessou o Mar Vermelho, foi pela poderosa intervenção do Senhor que o povo escapou das mãos de Faraó, testemunhando o livramento divino em um dos momentos mais marcantes da história de sua fé. Israel é o povo escolhido por Deus, através do qual ele levantou profetas e em seu tempo enviou o Messias, que é o Cristo. E por sua vez, Jesus chamou os apóstolos e os enviou para pregar o evangelho do reino. Segundo ponto: a reconquista de Canaã, a terra da promessa. Deus faz uma aliança com Abraão e promete aos seus descendentes a terra de Canaã, uma promessa registrada em várias passagens das Escrituras. No entanto, uma das mais claras e poderosas está em Gênesis capítulo 15, versículo 18, onde está escrito: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão. A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Este versículo destaca o compromisso de Deus em dar a terra prometida aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Essa promessa tem implicações profundas ao longo da história de Israel, refletindo a fidelidade de Deus, a sua aliança e a preservação do seu povo. Em Josué capítulo 1, versículos 2 a 3, Deus disse a Josué: agora, pois, levanta-te, passa este Jordão, tu e a todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Josué, o sucessor de Moisés, foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel na reconquista de Canaã, a terra prometida que Deus deu a Abraão e seus descendentes. Após a morte de Moisés, Josué assumiu o papel de líder e guerreiro, guiado pela promessa de Deus de estar com ele em cada passo da jornada. Com fé e obediência, Josué liderou o povo na conquista de Jericó, Ai, Jerusalém e outras cidades cananeias, cumprindo a promessa de Deus. A reconquista de Canaã representou não apenas a posse física da terra, mas também o cumprimento das promessas feitas por Deus a Abraão,
conforme registrado em Gênesis capítulo 15, versículo 18. Josué foi fundamental em estabelecer Israel na terra que lhes foi prometida, mostrando que, quando o povo confia em Deus e obedece suas ordens, ele concede a vitória. Terceiro ponto, a vitória sobre os filisteus. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. 1 Samuel capítulo 17, versículo 50. Diante do gigante Golias, o jovem Davi confiou no Senhor e derrotou o inimigo com uma simples funda, mostrando que a verdadeira força de Israel vem de Deus. Quarto ponto, a proteção contra a Assíria. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios. 2 Reis capítulo 19, versículo 35. Quando o rei Senaqueribe da Síria ameaçou destruir Jerusalém, o rei Ezequias clamou ao Senhor, e Deus enviou um anjo que destruiu 185.000 soldados assírios durante a noite. Quinto ponto, o retorno do exílio babilônico. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Esdras, capítulo 1, versículo 2. Após 70 anos de exílio na Babilônia, cumprindo-se a profecia de Jeremias, Deus moveu o coração do rei Ciro da Pérsia para permitir que os judeus retornassem e reconstruíssem Jerusalém e o templo. Sexto ponto, a salvação durante o Império Persa. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Ester, capítulo 8, versículo 6. A rainha Ester, arriscando sua própria vida, intercedeu junto ao rei Assuero e impediu o extermínio do povo judeu, planejado por Ramã. Sétimo ponto, finalmente a revolta dos Macabeus. Todo aquele que tiver zelo pela lei e mantiver a aliança, que me siga. 1 Macabeus capítulo 2, versículo 27. A revolta dos Macabeus foi um evento crucial na história de Israel, ocorrendo durante a opressão helenista no século II a.C., sob o domínio do Antíoco IV Epifânio. Houve uma tentativa de impor a cultura grega e abolir a prática da fé judaica. Matatias, um sacerdote, se levantou contra essa imposição, chamando todos os que tivessem zelo pela lei para segui-lo. Junto com seus filhos, especialmente Judas Macabeu, ele liderou uma revolta que, apesar das chances desfavoráveis, resultou em importantes vitórias militares e na purificação do templo em Jerusalém, após sua profanação pelos Seleucidas. Os Macabeus deixaram um legado de fé, resiliência, coragem e resistência, inspirando gerações a permanecerem fiéis à aliança com Deus, mesmo diante de terríveis perseguições. Desde a libertação do Egito até a revolta dos Macabeus, reis e nações conspiraram contra Israel, incluindo os impérios mais poderosos da história. Contudo, nenhum prevaleceu para sempre. Em sua fidelidade, Deus restaurou a terra de Israel, e nenhum inimigo conseguiu destruir a nação, pois a proteção divina permanece sobre o seu povo. Bem, queridos, chegamos ao final do primeiro episódio desta série, Israel, uma nação invencível. Se porventura você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora para não perder o próximo episódio. Compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu like e sinta-se bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.